Hoje, sábado, não é dia de fazer vídeo, não costumo aparecer aqui, então não se acostumem, mas ontem eu joguei sal em lesma e os conservadores vieram pra cá no meu canal se esperneando, gritando. Você falou mal do Bernardo, você falou mal do Olavo de Carvalho, você falou mal do Trump. Teve muita gente xingando, muita gente aqui no comentário reagindo ao vídeo, né, tentando se justificar, mas teve um comentário em particular que me incomodou muito, que me perturbou muito. A princípio eu achei que fosse uma piada, que fosse uma ironia, que a pessoa não quisesse dizer aquilo, estivesse só tirando um sarro um pouco das teorias conspiratórias da direita. E depois de um tempo eu cheguei à conclusão que estava falando sério. Fui olhar o perfil dessa pessoa, fui ver o que ele curte, né, o que ele assiste no YouTube. Então eu percebi que ele segue o Nando Moura, que ele segue a Paula Marisa, que ele segue o Silas Malafaia, o Bolsonaro, o Spider, a Joyce Hasselman, o Marco Feliciano. Então eu pude ver que não era brincadeira, que não era piada. Eu quero ler para vocês os comentários e saber o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá. Essa garota, e ele se refere a Malala, veio para cá mandada pelos judeus internacionalistas e criadores e instigadores do comunismo para destruir o cristianismo e dividir os povos. Entre parênteses, Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Yagoda, Escola de Frankfurt, Mink, Ministério da Cultura, Vladimir Herzog, George Soros, etc. Ela parece o outro comunista hipócrita do Marcelo Freixo aqui do Rio de Janeiro, que é, entre aspas, desarmamentista, mas anda cheio de seguranças armados até os dentes. Bolsonaro presidente, um paraquedista para o terror do comunismo genocida. Entre parênteses, o sistema que mais matou e mata no mundo, vide estímulo ao aborto. Parece piada, pra mim pareceu piada, e eu respondi, meio que de brincadeira, né? Achando que era brincadeira, mas ao mesmo tempo na dúvida, eu disse assim: seja honesto, releia isso que você escreveu e me diga se não parece algo saído da boca de um doido internado no manicômio. Mas depois fiquei pensando realmente, falei sobre isso de doideira, de manicômio, e falei realmente, parece uma coisa, parece uma doença psiquiátrica isso aí, não parece uma coisa, sabe, e eu fui ler sobre isso, é um assunto que eu gosto, é um assunto que às vezes eu leio. Eu tinha um compêndio de psiquiatria em casa uns anos atrás, eu li aquilo ali para saber as doenças psiquiátricas, então me pareceu isso aí, eu fui pesquisar. Então eu cheguei no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que é o principal manual de psiquiatria dos Estados Unidos e que serve para diagnosticar e saber os sintomas dessas doenças psiquiátricas. E eu cheguei a 2 diagnósticos que descrevem perfeitamente essa turma da direita brasileira, né? O primeiro diagnóstico se refere ao transtorno de personalidade paranoide, e eu vou ler alguns dos sintomas para vocês, algumas das descrições desse transtorno psiquiátrico. 1. Suspeita injustificada de que outras pessoas estão explorando, prejudicando ou enganando-os. 2. Relutância em confiar nos outros, temendo que as informações sejam usadas contra eles. 3. Interpretação errônea das observações ou eventos benignos como tendo um significado oculto, depreciador, hostil ou ameaçador. 4. Reter rancores por insultos, injúrias ou ofensas. 5. Propensão a achar que seu caráter ou reputação foi atacado e rapidez para reagir com raiva ou para contra-atacar. Depois há umas outras descrições aqui que eu também quero ler para vocês, porque são muito importantes. Eu acho que você pode olhar aqui e ver nessa descrição o Nando Moura, o Olavo de Carvalho, o Bernardo Kister e vários outros desses neoconservadores brasileiros. Embora essas pessoas possam parecer objetivas, racionais e sem emoção, elas exibem com frequência uma gama instável de emoções, com o predomínio de expressões hostis, teimosas e sarcásticas. A natureza combativa e desconfiada deles pode incitar uma resposta hostil dos outros, o que serve então para confirmar suas expectativas originais. Ou seja, eles atacam as pessoas, eles acham todo mundo contra eles, a percepção deles é que estão contra eles, eles atacam essas pessoas e quando elas reagem, isso confirma aquilo que eles achavam. Quer dizer, todo mundo contra eles, né? O mundo inteiro contra eles. Os comunistas, os socialistas, os esquerdistas, o George Soros está contra a direita, todo mundo está contra esse pessoal. E quando as pessoas respondem a esses ataques, isso só confirma aquilo que eles já achavam. Seguindo. Por causa de sua rapidez em contra-atacar em resposta a ameaças que percebem ao seu redor, elas podem ser litigiosas e se envolver frequentemente em disputas legais, em disputas judiciais. E por fim, atraídas por formulações simplórias do mundo, elas têm receios de situações ambíguas. Podem ser percebidas como fanáticas e podem formar cultos ou grupos bastante unidos com outras pessoas que compartilham de seus sistemas de crenças paranoicas. Quando esse transtorno evolui,
ele pode se tornar o transtorno delirante, que é quando a pessoa perde contato com a realidade e começa a defender ideias claramente falsas, que não tem nenhum vínculo com os fatos, com as fontes, com os dados, e mesmo quando confrontadas com dados reais, né, dados que contradizem aquilo que elas dizem, elas ignoram esses fatos, elas dizem que são conspirações, que são mentiras. O que eu percebo é que há um transtorno delirante, um transtorno paranoico coletivo no Brasil hoje, nesses neoconservadores. Realmente parece que é patológico. O que as estatísticas dizem é que os paranoicos podem ser até 5% da população. Isso no Brasil pode representar 11 milhões de pessoas. Isso é suficiente para pôr o Bolsonaro no segundo turno, gente. É realmente preocupante, porque essas pessoas agregam esses outros paranoicos na internet, essas outras pessoas que perderam contato com a realidade, que já não conseguem enxergar o mundo como ele realmente é, onde todas as notícias dos jornais são fake news e apenas a realidade, aquilo que o Nando Moura diz, aquilo que o Olavo de Carvalho diz, aquilo que esses outros neoconservadores dizem, e você não tem como contestar essas pessoas. Uma expressão hoje em dia muito usada é refutar, né? E mesmo se você apresentar dados que refutariam essas pessoas, elas não aceitam, porque esses dados não são confiáveis para elas. São dados que partem de fontes esquerdistas, conspiratórias. Então você não tem como contestar essas pessoas, você não tem como refutar essas pessoas, porque todos os dados que você apresentar aqui, por mais precisos que sejam, serão desconsiderados por esses fanáticos, porque eles não veem a realidade, eles não conseguem enxergar a realidade, porque é a mente deles que funciona desse modo. Desde o começo, quando eu comecei a falar contra esses neoconservadores, quando eu comecei a confrontar essas mentiras deles, essas falsidades deles com dados, eu tinha minhas dúvidas se aquilo que eles faziam é porque eles realmente acreditavam naquilo, ou se é porque era má fé deles, se eles queriam realmente, deliberadamente enganar as pessoas. Mas agora, lendo essas informações sobre psiquiatria, sobre transtornos psiquiátricos, eu fico pensando se não é realmente uma doença, se as pessoas não estão com problemas psiquiátricos e não precisariam de tratamento. O problema é que, no caso da paranoia, as pessoas elas desconfiam até do psiquiatra, elas desconfiam até do psicólogo, elas não acham que elas estão doentes, elas acham que é uma pessoa que está contra elas, então é muito mais difícil o tratamento. Se esse for o caso de fato, se a gente estiver lidando com pessoas com transtornos psiquiátricos, o que a gente pode fazer? Como a gente pode proceder? Como nós podemos confrontar esse tipo de coisa? Que tipo de atitudes a gente pode tomar de agora em diante para poder evitar com que pessoas que não são paranoicas vejam esses conteúdos e passem a acreditar em coisas que são claramente falsas, claramente mentirosas e que podem ter consequências catastróficas no futuro? Porque esse cenário que a gente está vendo agora, ele se parece muito com o cenário da Alemanha, por exemplo, da Itália dos anos 20 e dos anos 30, quando através de documentários, quando através de propaganda, o sistema fascista e nazista conseguiu criar uma paranoia coletiva para enfrentar certos inimigos, como os comunistas, como os judeus. Isso levou a mortes de milhões de pessoas. Se você assiste um documentário nazista, por exemplo, eu já vi vários deles, a mensagem que eles passam para as pessoas é desses inimigos ocultos, desses inimigos internacionais, né? Os judeus internacionais que eram representados pelos Rothschilds, ou os comunistas, né, pela União Soviética, ou os capitalistas norte-americanos, a Inglaterra, a França. Então, haviam grandes inimigos globais que queriam destruir a cultura alemã, a cultura italiana, e através dessa paranoia coletiva, eles conseguiram dominar a mente das pessoas, dos alemães, dos italianos, e levar a população a medidas extremas. Então, se nós não quisermos chegar nesse ponto, o que a gente pode fazer para evitar isso? Que tipo de medidas a gente pode tomar? Eu não sei realmente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam com esse tipo de diagnóstico, né? Se faz sentido para vocês. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!